Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí com o jogo aberto, trazendo informações ao vivo, direto lá dos Estados Unidos. Todo o treinamento de hoje pela manhã e tem ótima notícia para a torcida alviverde. Então, bora tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, vai lá, se inscreva e deixa o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Falar mais da Copa do Mundo de Clubes. Quê? Gabi Guimarães, acompanhando de pertinho, tá lá ligada no Palmeiras, na Carolina do Norte, em Greensboro, e vai contar como está a expectativa para a estreia diante do Porto e também para olhar bem com cuidado para os adversários Inter Miami e Al Ahly. Gabi! Oi, Rê, ótimo dia para você, para todos que estão ligados com a gente aqui no Jogo Aberto. Pois é, estamos de olho em tudo neste momento do lado de fora da Universidade da Carolina do Norte, mas dentro da faculdade, na parte do complexo esportivo, o Palmeiras está treinando neste momento. Mais uma vez a imprensa esteve ali nos 15 minutos iniciais, mas foi um me engana que eu gosto, um bobinho. A gente só conseguiu acompanhar realmente a parte do aquecimento, até porque o momento aqui é de contagem regressiva. A estreia do Verdão vai ser neste domingo contra o Porto. Qual que é a programação por aqui? Hoje o Palmeiras treina agora pela manhã, neste momento são 11h12 da manhã aqui em Greensboro, na Carolina do Norte. No período da tarde, os jogadores vão ter atividades na piscina, vão passar por fisioterapia, reforço muscular, e a gente até flagrou pelas imagens do Alexandre Ribeiro, nosso cabeção, o Gustavo Gomes perguntando: tem massagem à tarde? Tem massagem? Isso porque ele está muito desgastado, graças à sua participação nessa data FIFA. Então tem massagem também para os atletas do Verdão, tudo para que todo mundo esteja 100% para essa estreia. Vale lembrar que todos os jogadores do elenco alviverde, toda a delegação... E se eu te contar que eu estou trabalhando como consultora e conseguindo aumentar a minha renda, mas não é o que você está pensando, eu não virei consultora de planejamento do clube, está essa estreia. Massagem também para os atletas do Verdão, tudo para que todo mundo esteja 100% para essa estreia. Vale lembrar que todos os jogadores do elenco alviverde, toda a delegação, está à disposição do técnico Abel Ferreira, o que mostra a boa preparação, o bom planejamento do clube para essa estreia. Só um adendo para o Paulinho, que ainda trabalha com uma certa restrição de carga e de tempo em campo também, apesar de estar bem fisicamente. Rê, para a gente fechar, uma informação importante, você falou de ficar de olho nos adversários também. E o Diogo Costa, goleiro do Porto, ele teve que sair mais cedo do treino de ontem porque sentiu um desconforto muscular. E essa é uma informação muito importante, porque ele é um dos destaques da partida, está no mínimo aí top 10 de goleiros do cenário internacional. Ele sentiu um desconforto muscular, vocês devem se lembrar que há uma semana ele foi destaque na conquista da Liga das Nações com a seleção de Portugal, vencendo a Espanha nos pênaltis, inclusive com defesa dele. Então ele vai ser reavaliado nesta sexta-feira, neste exato momento. O Porto está treinando lá em Nova Jersey, então a gente fica de olho para saber as atualizações. Seria um desfalque e tanto do adversário. Do lado do Verdão, neste momento, o técnico Abel Ferreira está com papel e caneta na mão, dando orientações com seus auxiliares para definir o time que vai estrear a Rê nesta Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Boa, Gabi, obrigada pelas informações. Realmente, o Palmeiras na expectativa, estreia diante de um time importante da Europa, o Porto. Não acho que é a principal potência do Dracena, mas é uma equipe que tem que ser respeitada, obviamente. Claro, tem que respeitar sempre, Renata, até porque o futebol já mostrou que, independente da qualidade ou não, tem 11 jogadores do outro lado que também têm objetivos. Agora, a gente sabe que o planejamento está sendo muito bem feito. Domingo é um jogo importantíssimo para o Palmeiras, mas eu acredito muito no Abel, no plano que o Abel tem, né, para esse campeonato mundial. Sim, plano de em busca aí de mais um título aí mundial com o Palmeiras. Mais um quê? Eu confio bastante no trabalho que eles estão fazendo. Então, boa sorte para o Palmeiras, boa sorte para a estreia. Se o Palmeiras está na expectativa, imagine nós. Raciocínio, solta o sorriso. Edu Dracena, você acertou o placar da Seleção Brasileira essa semana. Qual é o seu palpite para a estreia do Palmeiras diante do Porto? Renata, e eu vou repetir, 1-0 Palmeiras. Nossa, que goleada! 1-0, não importa. É vencer, tem que vencer, 3 pontos. 1-0 Palmeiras. 3-0 Porto, fora o vareio aqui, ó. Primeiro 3 do Romero. Troquei gol do Romero e toque me voe. 1-0 Palmeiras, Verdão, vambora. Vamos falar do Palmeiras.
Roberta Barroso está lá, acompanhando os passos do Verdão, seguindo o Verdão e já está conosco para trazer as informações. Tudo bem, Roberta? Bom dia. Tudo bem, Abel? Bom dia para vocês, amigos do 360, fã de esporte. Já estamos aqui na Universidade da Carolina do Norte. Tem treino do Palmeiras, a gente vai poder acompanhar 15 minutinhos, mas fica a expectativa se a gente vai ficar um pouquinho mais lá do lado de dentro. Isso porque o Abel vem quebrando o protocolo. Ontem os jornalistas puderam acompanhar 40 minutos da atividade e em 5 anos de Palmeiras isso nunca aconteceu. E aí os repórteres puderam ver de perto uma atividade de posse de bola, perdia a bola e os jogadores tinham que recuperá-la muito rápido, então foi um treino com bastante intensidade. E teve até um momento de tensão nessa atividade, porque o Mike acabou acertando ali o tornozelo do Paulinho. Ele gritou de dor, parou o treino por alguns instantes e fica aquela preocupação, até porque o Paulinho não chegou 100% por aqui, por conta daquela cirurgia na canela, mas ficou tudo bem. Depois Mike e Paulinho se falaram normalmente, mas claro, teve aquele clima de tensão. O Palmeiras hoje deve então ensaiar essa equipe que entra em campo domingo contra o Porto. Grande expectativa por esse time. Lembrando que ontem o Palmeiras treinou com a equipe completa, mas os jogadores que estavam a serviço das seleções durante esse período de data FIFA fizeram ali um controle de carga. Então hoje sim o Abel com todo mundo e aí definindo esse time titular para a partida de domingo diante do Porto. O Porto que já está aqui nos Estados Unidos, em Nova Jersey, se preparando, chegou com bastante dificuldades, né? Porque nessa temporada foi uma temporada irregular no Campeonato Português, terminou na 3ª colocação, atrás, né, dos rivais Benfica e Sporting. Contra esses dois adversários, o Porto somou apenas 1 ponto, então fica aí a expectativa de como esse time chega para a disputa, mas lembrando, claro, que o Porto é uma equipe experiente e todo cuidado é pouco. Ontem o Piquerez conversou com a imprensa ali depois da atividade, falou sobre o desafio de enfrentar a equipe e que Abel vem estudando o Porto já há algum tempo. O Piquerez chega agora no 360. De competência, tudo estamos num nível muito alto, estamos no nível de competir contra eles. É tudo mental, né? Que a Abel sempre fala para nós. A gente tem que chegar bem, tem que chegar leve de cabeça, que é o mais importante, que depois o futebol aparece e competir para todo mundo de igual a igual. Sabemos que o Porto é um time que ataca muito bem. Eu acho que suas principais figuras estão no ataque, mas é um time complexo e Abel já tem estudado ele faz tempo, ainda mais sendo de Portugal, daí de lá. Ele conhece muito bem o Porto e a gente já está preparando esse jogo faz tempo lá, desde o Brasil. Então esperemos que dê tudo certo e podamos sair vitoriosos. Como eu falei, jogamos semifinais justamente contra o Al-Ahly, é um grande time, tem muitos jogadores de seleções. Então é um time muito forte e a gente competiu até o final contra o Chelsea, né? Que foi o melhor da Europa. Então isso que a gente fala, a gente tem a possibilidade de competir de igual a igual. Depois, logicamente, que futebol tem 3 resultados possíveis, mas vamos buscar a vitória contra todos. Tá aí então, Piquerez. Hoje então o último treino pra valer. Amanhã aquele tradicional rachão e a equipe já viaja para Nova Jersey para fazer o reconhecimento do gramado. Tem entrevistas e domingo a estreia tão esperada no Mundial. Abel, eu volto com vocês. Roberta, antes da gente continuar aqui, você tá aí na universidade? Parece um lugar muito bonito, né? Muito bonito, Abel. Realmente chama a atenção aqui a universidade. Os campos também foram todos preparados para receber o Palmeiras. Então, é tudo bem bonito. A gente fica observando. Aliás, Greensboro é uma cidade que é uma graça. É uma cidade bem fofa, a gente pode dizer assim. A universidade não é diferente. Tanto aqui, a do Palmeiras, quanto ontem também lá em Colômbia, a universidade que o Fluminense está treinando. É realmente nesse padrão, Abel. Aí nesse caso, universidade nos Estados Unidos, o padrão é top. E o Palmeiras, padrão top também, professor, para estrear contra o Porto? Top para os nossos padrões sul-americanos, contra um europeu menos inacessível que outros. Menos inacessível? Menos inacessível. Ela mais acessível, mas é porque todo time europeu joga um outro nível de futebol, a gente tem visto aqui. Mas se for para escolher um europeu, o Porto parece menos inacessível. Um jogo-chave, né? Um jogo-chave para as pretensões no grupo.
Você sabe que até o empate não é ruim, porque um empate entre os dois fazendo o serviço contra os outros 2 adversários, o problema é o Al-Ahly, né? O Al-Ahly é um adversário que também complica a vida, pode complicar. De repente, um empate contra o Porto, mais um empate contra o Al-Ahly, uma eventual vitória... O Al-Ahly estreia amanhã. Al-Ahly contra o Inter Miami. Contra o Inter Miami. O Palmeiras e Porto é domingo. Então, se empata 2, uma eventual vitória contra o Inter Miami, que aí sim é o mais acessível, talvez não seja suficiente, dependendo do que Al-Ahly e Porto fizerem. Então, o jogo chave para as pretensões do Palmeiras. Ao contrário dos outros brasileiros, que... Bom, o Fluminense também pega o Borussia, que é um adversário direto. Mas o Flamengo, por exemplo, ainda não pega um adversário para a chave. Aí é de cara. A gente vai saber qual é a do Palmeiras já no domingo. Mari Pereira, eu vi você aí teclando, acho que você estava olhando os seus arquivos, os seus estudos para falar do Verdão e do Porto. Exatamente. Estava aqui dando uma olhada no Porto para recapitular um pouquinho a temporada, né? Porque a gente fala dos clubes europeus, que não só um nível muito alto, competitivo das suas ligas locais e nacionais, mas como Europa League, Conference League, Champions. E o Porto, de fato, não vai bem, né, na Europa League. Ele, nesse novo formato das competições, como Champions, numa fase de grupos entre quase todo mundo ali, ele não se classifica bem, depois não consegue um resultado importante para avançar para o mata-mata. Foi, de fato, uma temporada... não necessariamente ruim, mas que ele ficou atrás dos seus principais rivais locais e também, pensando no nível europeu, não desempenhou um bom futebol. Então, assim, eu vejo o Palmeiras, eu já falei isso aqui algumas vezes, para mim o Palmeiras, ele chega, é o time brasileiro que chega no melhor momento. O Flamengo ainda, para mim, tem o melhor elenco, mas o trabalho do Flamengo e o trabalho do Palmeiras e o planejamento, pensando no Mundial, para mim é o que torna... o time como o brasileiro melhor preparado para essa fase de grupos, né? Claro que depois o mata-mata se avança, dependendo do chaveamento, mas para mim o melhor preparado. Tinha a expectativa de um Paulinho numa melhor colocação fisicamente, isso ainda não aconteceu, mas ainda assim, pensando no trabalho do Abel e no coletivo, para mim o Palmeiras já contra o Porto tem uma possibilidade de fazer um jogo interessante. Pensa da mesma forma, amigo Eugênio? Eu estou muito curioso. Do Palmeiras? Estou curioso, acho que o Palmeiras sim tem condição de fazer um jogo que é um estilo de futebol diferente do Porto. O Palmeiras é muito intenso, muito vertical, com alguns jogadores, especialmente o Estevão, né, nessa reta final dele, com um potencial, né, de acelerar para cima do adversário, passar no drible. Um Porto que é um time de 3 zagueiros, em que os alas apoiam muito, especialmente pela direita, e que gosta mais de ter a bola, de trabalhar essa bola, de construir. É um jogo muito curioso para a gente ver qual vai ser esse nível do embate, mas eu acho que é um embate que o Palmeiras tem condições de superar, sim. Jogando no seu nível máximo, com a sua intensidade máxima, querendo o jogo, não é para ficar só esperando o adversário, propondo o jogo também, indo, mostrando as suas armas. E eu acho que o Palmeiras tem condições de buscar a vitória. Mas estou curioso para ver como é que vai ser. Aliás, estou curioso em relação a todos os brasileiros, né, nesse Mundial. Como é que vai ser na prática. E acho que, para mim, é o jogo que vale o primeiro lugar. É jogo que dá jogo. dá jogo. Aliás, esse grupo não tem ninguém assim tão descartável. Assim, né? Você pega o Inter Miami, tem o Messi, só a expectativa em cima do Messi. Tem o Al-Ahly que enrosca nesse tipo de competição, um time forte, de pegada. Não tem ninguém morto nesse grupo, não. Talvez o fiel da balança seja até o Al-Ahly, dependendo de como cada um enfrentar esse adversário. Tudo bem, Ricardinho? Bom dia. Tudo bem, Abel. Bom dia, Mari, professor, Eugênio, amigo fã de esportes em casa. Vocês já viram o time da rodada do Bola de Prata, então não estou aqui para falar sobre o nosso querido prêmio ESPN Bola de Prata. Dessa vez, eu trouxe aqui um material para vocês para falar sobre Mundial de Clubes, mais especificamente sobre o grupo do Palmeiras, sobre os times que o Palmeiras vai enfrentar
nesse Mundial. E aí está um estudo do Data ESPN, no nosso núcleo de análise de desempenho dos canais ESPN, sobre os times do grupo do Palmeiras. Aí está na ordem que o Palmeiras vai enfrentar jogo a jogo. Então o primeiro jogo vai ser contra o Porto, o segundo contra o Al-Ahly e o terceiro contra o Inter Miami. O Palmeiras, olha a diferença de jogos do Palmeiras neste ano em relação aos outros times. O Al-Ahly é o time que mais se aproxima em quantidade de jogos e tem 6 jogos a menos do que o Palmeiras. O Porto tem 12 jogos a menos do que o Palmeiras, só que em menos jogos o Porto perdeu mais partidas. Então o Palmeiras em 35 jogos, 23 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 72% de aproveitamento, e a formação mais usada pelo Abel Ferreira nessa temporada é o 4-2-3-1, que nos últimos jogos vem sendo modificada mais ou menos para um 3-4-2-1, tendo o Giai como um falso zagueiro, lateral direito jogando mais recuado na zaga. Então esse 4-2-3-1 ele não é fixo, né? Já o Porto, em 23 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, quase 51% de aproveitamento, joga mais com uma linha de 3 zagueiros. Eles podem jogar com linha de 4, mas a formação mais usada nessa temporada pelo Martin Anselmi, nesse ano, 2025, é 3-4-3. Então, uma linha de 3 na zaga, 4 meio-campistas e 3 atacantes na frente. Já o Al-Ahly, em 29 jogos, 17 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 65% de aproveitamento. O 4-2-3-1 foi a formação mais usada pelos egípcios nesse ano, mas, como o Hoffmann já antecipou, o time mudou de técnico recentemente, né? E no jogo que fez, o amistoso que fez contra o Pachuca, ele jogou num 4-3-3. Então, o Al-Ahly é uma dúvida, né? Porque esses 29 jogos oficiais que a gente tem aí na tela, não são com o técnico atual. Então, mais difícil da gente saber como o Al-Ahly vai jogar, qual vai ser a opção do Al-Ahly nessa partida. E o Inter Miami, em 24 jogos, 13 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, com 61% de aproveitamento, e o time do Messi joga lá num 4-4-2. Abel. Desculpe, Ricardinho. Imagina. Muito obrigado, amigo. Ricardo Spinelli sempre vem conosco para falar do Bola de Prata, do Campeonato Brasileiro, mas hoje trazendo números interessantes aí dos adversários do Palmeiras nesse Mundial de Clubes da FIFA. E a gente vai ter hoje o nosso palpite artilheiro. Obrigado, Ricardinho. Pode soltar a vinheta aí. De verdade. Palpite artilheiro sobre a estreia do Palmeiras, Palmeiras e Porto. Qual vai ser o placar da estreia do Palmeiras no Mundial? Serei cornetado, talvez xingado, acho que não, porque são amigos que estão aqui comigo, mas eu vou de empate. 2-2. Palmeiras e Porto. Olha lá, a Mari já riu, já me cornetando. Meu, isso é engraçado. Tá vendo? A Mari me cornetou. Ela está rindo de mim. Do seu empate. Do meu empate. Fale, Mari, por que você está rindo? Porque eu sempre chamo todo mundo de mureteiro, é isso? E eu, Sim, eu muretei, né? Muretou logo de cara. Eu vou de 2-1, Palmeiras. Olha, professor, você não gostou do palpite da Mari? Não, eu gostei do seu. Ah, você gostou do meu? Gostei do seu. Você não vai rir de mim como a Mari? Não. Não. Só que eu acho que você pôs gol demais. Como gol demais? 2-2 é gol demais? É, porque eu vou botar 1-1. Ah. Tô numa fase boa, hein? Tô invicto nos últimos palpites. É verdade? Não, só aqui como fora. Bolão da família ontem, eu esmirilhei. Acertei Corinthians e Grêmio. Só errei São Paulo e Vasco, que eu pus o contrário. Você pôs Vitória de São Paulo? Pus Vitória de São Paulo. O Eugênio está consultando... 1-1, tá bom pra você? 1-1. Temos 2 mureteiros aqui, eu e o professor Celso. Eugênio está consultando, virando... Fica pra lá nesse muro aí. O Eugênio está virando página do bloquinho, olha lá. Tá vendo números para palpitar? Hã? Estudando aqui para ver o que eu falo. Nem eu, né? Fala a vitória aí do Abel, todo dia a gente fala a mesma coisa, né? Que você tenta influenciar muito o palpite dos outros. Você precisa evoluir nisso, você tem que dar liberdade às pessoas para que elas sejam elas próprias. Você não pode ficar determinando, você tem que pensar isso, tem que achar aquilo. Você vai muretar, então? Aquilo. Palmeiras 2-1. Olha! Palmeiras. Qual foi o seu, Mari? Também, igual. Você não tem criatividade?
Imitou? Ai, acabou de... É que eu repito meu discurso aqui, libertário. Imitou o palpite da Mari, pô? Palmeiras 2-1, palpite da Mari. If you love somebody, set them free. Poxa, o time europeu, Porto, ninguém vota no Porto? Não. Campanha ruim, né? Ano ruim do Porto. Eu acho que o Palmeiras pelo menos empata esse jogo. 2-2. Então, tá aqui o meu palpite. Eu vou aparecer na foto aqui com os dedinhos. Gol. Esse foi o palpite artilheiro de hoje. Cadê a foto? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Muita informação direto lá dos Estados Unidos sobre o nosso Verdão. Então, amanhã tem o último treino. Na verdade, o último treino mesmo foi hoje, né? Então, amanhã é só aquele rachão para não forçar demais os jogadores. E no domingo, a grande estreia do nosso Palmeiras no Super Mundial. E a gente sabe que não vai ser jogo fácil, mas o Abel vem preparando esse time mentalmente já há muito tempo para essa estreia. Vem trabalhando muito as bolas paradas, né? É uma coisa, esse fundamento que o Palmeiras já faz com excelência, mas trabalhou muito lá nos Estados Unidos para reforçar, porque é um ponto fraco do Porto. Então a gente sabe que é uma equipe que vai competir bastante, mas sofre muito com as bolas paradas. E aí a Gabi trouxe aí essa informação sobre o Diego Costa. Então, sim, o Porto pode ficar sem uma das seus principais destaques, né, da temporada, que é o goleiro de Portugal. Sentiu dores, saiu do treinamento e Deus que me perdoe, não quero que ninguém se machuque, mas para mim tá ótimo se ele ficar fora desse jogo contra o Palmeiras. Sabendo que o Porto é ruim, né? Falha muito nas bolas paradas. Sem o seu goleiro titular, quem sabe é uma oportunidade muito grande para o Palmeiras conseguir um pouco mais tranquilo essa vitória na estreia do Super Mundial. Então quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? O que você acha sobre tudo que foi falado aí? Deixe nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.